Para mim, relações à distância simplesmente não funcionam. Eu já tive esta experiência e eu vou-vos explicar porquê. Antes de eu vos explicar porquê, quero dizer que existem certos casais que fazem com que relações à distância funcionam. Eu não vou aqui negar que não existem estes casos. Eu vou dizer que existem imensos argumentos contra e os que eu vivenciei foram muito mais fortes do que os argumentos a favor. Acho que a maior parte das relações à distância não funcionam. Acho que há um fator decisivo que faz com que as relações à distância funcionam, que é se vocês tiverem um ponto final à vista. Se simplesmente estão numa relação à distância sem saber quando é que essa distância vai terminar, eu acho que isso está completamente doomed. Acho que não há volta a dar em relação à relação em si. Acho que eventualmente vai acabar de qualquer das formas. É completamente diferente se sentirem que a relação à distância tem um ponto final à vista, no sentido de que eventualmente a distância vai acabar. Claro que esse ponto final também influencia bastante. Se estivermos a falar de 5 anos em que vocês vão estar à distância, é muito diferente de 2 ou 3 meses. Acho que 2 ou 3 meses se aguentam perfeitamente, acho que 5 anos são muito difíceis. No entanto, claro que há imensas relações à distância que podem ser bem-sucedidas através de esforço e comunicação. São os dois fatores que para mim são mais importantes. É a capacidade das duas pessoas comunicarem tudo de forma decente e atempadamente, vou dizer assim, porque vai ser normal pessoas interessarem-se e acharem outras pessoas atraentes. O importante é que essa comunicação seja feita de forma decente e boa, vamos dizer assim. Portanto, não estou para aqui a alegar que relações à distância nunca funcionam, não vou ser a pessoa extremista que vai dizer que se tu tens uma relação à distância tens de acabar já porque não tem possibilidade de funcionar. Não, eu não vou dizer isso. No entanto, vou dizer porque é que para mim relações à distância praticamente nunca funcionam. E o primeiro fator é muito simples, deve-se à falta de relação física íntima. Portanto, eu acho que numa relação este toque é muito importante. O facto de uma pessoa estar à tua beira e te dar abraços e beijinhos e simplesmente carinhos, aqueles carinhos diários que tu estás habituado, acho que são um fator mesmo decisivo em qualquer relação. E o facto de, numa relação à distância, isso não ser possibilitado, faz com que a vossa conexão se torne bastante mais instável. Acho que em muitos dias, por exemplo, vocês quando têm uma discussão, o facto de que quando vocês acabam a discussão e se resolvem, têm a capacidade de dar um abraço e um beijinho, simplesmente dá um toque diferente à situação. E vai acontecer de vocês à distância terem discussões e mesmo quando vocês resolvem as discussões, não ter a capacidade de dar um abraço no final da discussão e de dar um sorriso e olhar nos olhos da outra pessoa, mesmo que seja através de uma videochamada, é completamente diferente daquele toque pessoal, físico, íntimo. É que eu aqui nem sequer estou a falar da questão mais próxima, estou a falar literalmente de abraço e beijinhos. Aquelas carícias normais do dia-a-dia de qualquer casal. O segundo ponto, eu acho que é muito forte, tem a ver com as dificuldades de comunicação. Portanto, o facto de vocês não passarem todos os dias juntos, ou o facto de vocês não terem a capacidade de chegar ao final do dia à cama e contarem o vosso dia-a-dia um ao outro, isto torna-se muito mais difícil à distância. Claro que hoje em dia temos chamadas e videochamadas e todos os meios disponíveis para que a comunicação continue a ser efetiva, ou eficaz, não efetiva, que parvoíce. Acho que a comunicação fica sempre diferente e mais difícil quando nós estamos à distância. Em particular, algumas pessoas têm muito mais dificuldades em fazer isso do que outras. Eu, por exemplo, falo-vos por mim, eu sou péssimo com mensagens. Sou mesmo muito mau a mandar mensagens, a manter um diálogo e uma conversa por mensagens. Sou péssimo porque me esqueço de responder, porque não sei o que dizer, porque perco o fio à meada muito rápido. Existem imensas razões pelas quais eu sou mau. E eu sei que, como eu, há muita mais gente. Uma das coisas que eu digo às pessoas, por exemplo, já disse isto a uma rapariga no passado com quem eu namorava e eventualmente a nossa relação ia começar inevitavelmente à distância porque eu ia para fora, e eu disse-lhe, eu sinto que a nossa relação não vai funcionar à distância porque eu sou mau. E este vídeo todo resume-se a relações à distância não funcionam porque eu sei como é que eu sou e eu sei que não funcionam à minha custa. E não tem a ver com eu trair uma pessoa. Eu nunca traí uma namorada, nunca traí ninguém. E eu não sinto interesse de, quando estou com uma pessoa, olhar para outras. Claro que acho outras pessoas atraentes, mas nunca chego ao ponto de sequer me passar pela cabeça que trair é uma possibilidade. Nem bêbado, nem sóbrio, nem cego, nada. Portanto, quando eu digo que relações à distância comigo ou por minha culpa não funcionam, muitas das vezes tem a ver com a comunicação, com o facto de eu ser fraco em comunicação à distância. Mesmo que seja por chamada, mesmo que seja por videochamada, eu sei que eu tenho imensas dificuldades com isto. E eu sei que, como eu, há mesmo muita gente também. Se calhar há pessoas com menos noções do que eu em relação às suas próprias capacidades de comunicação, mas eu tenho noção disso. A terceira vem com os problemas de insegurança, com a incapacidade de uma pessoa compreender que está numa relação com outra pessoa e que essa pessoa também está dedicada. Eu próprio, já tendo passado por relações à distância, digo-vos que é muito difícil lidar com certas inseguranças. Eu já fui traído no passado
enquanto estava numa relação à distância, e eu acho que isso provocou estas inseguranças para relações futuras que eu tive, mas eu sei que muita gente vai ter esta dificuldade de estão à distância ao longo de 1 ou 2 meses. A pessoa com quem vocês estão vai sair à noite com outras pessoas, não vos manda uma mensagem durante 1 hora e entram todos os bichinhos possíveis e imagináveis dentro de uma cabeça. Eu sei o que é passar por isso, eu sei que isso não é bom e eu não desejo isso a ninguém. Agora, digo-vos que isso vai acontecer e vocês não podem tentar impedir que isso aconteça, não podem tentar ignorar que isso vai acontecer. A melhor coisa que vocês podem fazer é perceber de que forma é que eu posso lidar com isto quando isto acontecer, porque é inevitável que isso vai acontecer. Portanto, pensem bem nisso, nas questões das inseguranças de quando outra pessoa vai fazer planos com outras pessoas, que é inevitável, como é que vocês vão reagir em relação a isso? Preparem-se para essa situação, porque isso é um deal breaker na maior parte das relações à distância. Temos ainda uma outra vertente na qual eu nem sequer estou a tocar, que tem a ver com as diferenças horárias. Portanto, se estivermos a falar de uma relação à distância em que uma pessoa está no Porto e outra pessoa está em Londres, por exemplo, em que a hora é a mesma, aí as coisas ficam um bocadinho mais fáceis, mas se estivermos a falar de uma pessoa que está no Porto e outra pessoa que está na Califórnia, é completamente diferente. Eu nem sei qual é a diferença de horas para a Califórnia neste momento, deve ser para aí 8 horas ou assim qualquer coisa. Torna-se muito mais difícil de manter uma comunicação para 2 pessoas que têm trabalhos, por exemplo, e que têm uma rotina diária natural, quando a diferença horária é bastante grande. E pode ser para trás ou para a frente, é irrelevante. Aliás, para uma pessoa vai ser para trás, para outra pessoa vai ser para a frente. Mas estas diferenças de horários podem ser muito irritantes no que toca a relações à distância e podem dificultar muito as oportunidades que as 2 pessoas têm para falar. Portanto, mais uma vez, eu sinto que isto também é um fator enorme no que toca a relacionamentos à distância não funcionar. Tem a ver com diferenças horárias completamente absurdas que fazem com que as 2 pessoas às vezes só consigam comunicar 1 hora por dia ou 2 horas por dia por qualquer razão que seja. Uma outra razão gigantesca é a impossibilidade de partilharem experiências juntos. Quando a minha namorada está cá, e digo-vos que neste momento a minha namorada está a tirar uma licenciatura em Inglaterra, portanto, eu tenho mais ou menos uma noção do que é que são diferenças horárias, ou neste caso não, porque nós não temos diferença horária, mas tenho noção no sentido de que tenho muita sorte em relação ao facto de nós não termos uma diferença horária, mas uma das coisas que eu sinto falta quando ela não está cá, e atenção que ela vai on e off, não sou eu aqui a dizer um vídeo de relações à distância que não funcionam, ela não está permanentemente à distância. A maior parte das vezes nós ficamos 2 ou 3 semanas sem nos vermos, portanto não é bem a mesma coisa, mas eu sinto que quando ela está lá fora, a nossa incapacidade de ter experiências juntos que me afeta muito. O facto de eu estar a ir a jantares com amigos meus sem ela e o facto dela estar a ir a jantares com amigos dela sem mim, o facto de nós não estarmos a ter estas experiências partilhadas afeta-me imenso. Nós não estamos a criar memórias juntos. Aliás, as únicas memórias que eu tenho de quando ela está fora é de conversas que nós temos à distância. Claro que nós já tentámos uma série de coisas e isso são memórias engraçadas, mas são muito escassas as memórias que nós criamos quando ela está lá fora. E esta incapacidade de termos experiências juntos e de criar boas memórias juntos, eventualmente, grão a grão, vai enchendo a cabeça das pessoas e chega a um ponto em que existe uma quebra. Muitas das vezes isto também acontece. Portanto, se tu vais começar uma relação à distância ou se conheces alguém que está numa relação à distância, uma das coisas que eu sinto que as pessoas devem fazer, particularmente quando é distância de longa data, quando estamos a falar de meses em que vocês não se vão ver, tentem arranjar estas ideias de pequenas coisinhas para as quais vocês podem ter experiência juntos, porque se não tiverem, foi. E quando eu digo estas ideias, estou a falar tipo, imaginem um jantar à luz das velas, em que cada um está com o telemóvel em frente a um ao outro, metem uma velinha à vossa frente e comem juntos. Isto são experiências que eventualmente vocês mais à frente vão poder falar sobre elas. São experiências que vocês estão a partilhar juntos, são memórias que vocês estão a criar. Se vocês não fizerem isto, se permitirem simplesmente que o tempo passe, vai haver uma quebra. É quase inevitável. Um outro grande problema das relações à distância tem a ver com o facto de vocês não se sentirem suportados pela outra pessoa ou desse suporte que a outra pessoa vos traz ser bastante limitado. Imaginem que eu estou a passar por uma fase mesmo difícil da minha vida, imaginem que uma pessoa é despedida do trabalho, ou perde um familiar, ou perde um amigo, ou perde um irmão, o que quer que seja. O facto de nós termos uma pessoa que pode estar lá para nós naquele momento, que pode largar tudo, vir ter connosco e dar-nos um ombro para nós chorarmos, dar-nos uma palavrinha, dar-nos um abraço, o que é que seja, isso é muito forte e é uma experiência que solidifica muito uma relação. Se uma pessoa estiver à distância, se a minha namorada estivesse nos Estados Unidos agora neste momento e amanhã me falecesse um avô ou uma avó, ela não iria conseguir estar cá a tempo para no momento em que eu sou abalado pela notícia, ela consiga largar tudo e vir ter comigo. E isto é muito sério e naquele momento até pode haver a possibilidade de uma pessoa guardar rancor logo pelo facto de outra pessoa não estar lá. Isto acontece em relações à distância e é muito difícil lidar com isto.
Eu já vi momentos em que uma pessoa se deslocou para o sítio onde a outra pessoa estava para tentar impedir que isto acontecesse. Mesmo assim, vai haver sempre aquelas horas de diferença por causa dos voos e das dificuldades todas de chegar de um sítio ao outro, dependendo de quão longe o sítio é. Já nem vamos falar das dificuldades financeiras. Este impacto é tão grande, o estar num momento mau e não ter a vossa outra pessoa à vossa beira para passar por esse momento mau convosco, destrói relações. E às vezes de forma inconsciente. Às vezes vocês guardam um ressentimento por essa pessoa de forma inconsciente, sabendo que essa pessoa nem sequer tinha possibilidades de estar cá. Às vezes vai para além do nosso racional. E isto é um fator gigantesco no que toca a relações à distância não funcionarem. E por fim, vou terminar com a primeira coisa que eu disse, que é a relação à distância só pode funcionar se vocês tiverem um fim à vista. Se não tiverem um fim à vista, vocês estão completamente impossibilitados de criar aqueles planos de longa data. Relações funcionam bastante bem, a meu ver, quando uma pessoa está numa relação e consegue ver-se com essa pessoa por um tempo indeterminado. Não faz grande sentido estar numa relação e sentir que essa relação tem um prazo de validade. Porque para isso estão as duas pessoas praticamente, eu não vou dizer a perder tempo porque as duas pessoas podem estar a divertir-se juntas mesmo tendo um prazo de validade. Eu já estive numa relação com prazo de validade e diverti-me bastante. A questão é, se nós não tivermos a capacidade de ver uma relação a longa data, acho que é difícil de nós nos libertarmos, de nós nos demonstrarmos quem verdadeiramente somos e de nós sermos o mais feliz que podemos ser. Volto a dizer, eu diverti-me bastante numa relação com uma data de validade. Mas isso não quer dizer que eu estivesse a ser 100% feliz ou fiel a mim próprio. Eu tive sempre muitas dificuldades em abrir-me por completo a pessoas que eu senti que eventualmente iam desaparecer da minha vida ou cujo estatuto ia mudar eventualmente da minha vida. No sentido de que, imaginem que eu estou com uma namorada e que sei que passado algum tempo vamos acabar, até podemos continuar na vida um do outro, mas se eu sei que nós vamos acabar, eu sempre tive muitas mais dificuldades em abrir-me e em ser quem eu verdadeiramente sou a 100%, com todos os meus erros e falhas e momentos ridículos. Enquanto que quando eu estou numa relação, e eu até agora, só estive uma vez na minha vida numa relação na qual eu me vejo para o resto da minha vida. E só agora é que eu sinto que sou 100% eu próprio. E relações à distância cuja distância não tem um ponto final, é muito difícil. É muito difícil tu teres a capacidade para fazer um planeamento a longo prazo e para tu te abrires a 100% com essa pessoa. Volto a dizer, eu falo por experiência, volto a dizer também, vai haver experiências de pessoas diferentes. Eu acho que relações à distância têm uma ínfima possibilidade de funcionarem se vocês conseguirem combater todos estes pontos que eu acabei de falar. O principal é a distância ter um fim à vista. Se a distância tem um fim à vista, vocês podem fazer um plano até de como é que vocês vão combater essa distância até que esse fim apareça. No entanto, vocês vão ter que combater com tudo aquilo que eu disse. Todos eles vão-vos trazer inúmeras dificuldades. E, por esta razão, relações à distância para mim simplesmente não funcionam e têm que ser evitadas a todo o custo. Eu sou uma pessoa que tenta evitar as relações à distância a todo o custo. Se isso envolver eu mudar de país para ir com a minha namorada porque ela recebeu uma oportunidade de emprego lá fora, so be it. Se eu der valor à relação, prefiro fazer as coisas dessa forma do que estar a entrar numa relação à distância. Tem a ver com as prioridades que vocês estabelecem para cada uma das vossas vidas e para a vossa relação em si. Agora, eu acho que estes pontos vão ser todos muito decisivos no que toca ao funcionamento da vossa relação à distância. Espero que tenham gostado deste vídeo. Podem deixar nos comentários dicas para outras pessoas que estejam em relações à distância ou que vão entrar em relações à distância. Se quiserem, contem-me a vossa história. Se vocês já tiveram relações à distância, se estão a viver relações à distância neste momento, falem-me. Contem-me do que é que se está a passar com vocês. Eu vou-vos dizer por mim, falo-vos na minha experiência. Eu já tive em 2 relações à distância. Uma delas arruinou-me por completo, correu muito mal. Agora, eu estou numa semi-relação à distância com a minha namorada porque ela está a estudar lá fora, mas tal como eu vos disse, nós temos planos para que a maior parte do tempo nós só estamos 2 a 3 semanas sem nos vermos, mas houve ali um espaço de tempo com a minha namorada em que estivemos 1-2 meses sem nos vermos e nós estivemos para acabar. O mais simples que eu posso dizer foi que, sinceramente, nós estivemos ali por um fio e, felizmente, conseguimos voltar a consertar as coisas porque a distância acabou. Porque se a distância não tivesse acabado, tinha corrido muito mal. De qualquer das formas, espero que tenham gostado do vídeo. Se concordarem ou não, espero que não falem das vossas concordâncias ou discordâncias através dos dislikes e likes. Espero que consigam dar um like na mesma, mesmo que não concordem com os meus pontos. Aliás, especificamente, se não concordarem com os meus pontos, deixem um like e comentem. Expliquem porque é que não concordam com os meus pontos. Eu sou completamente aberto a isso. Se gostas dos meus vídeos, se gostas de me ver por aqui, subscreve ao canal. Vou pôr muitos mais vídeos, tal como tenho dito nos meus vídeos todos. Espero que tenhas gostado. Vejo-vos no próximo e um beijinho para vocês.